Em nome de Jesus, quero convidar você, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia lá no Êxodo 25, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo em Êxodo 25, aleluias. A partir do versículo de número 10, nós iremos conversar um pouco com os irmãos essa manhã a respeito de algo tão tremendo e maravilhoso que Deus tem falado conosco e nós queremos compartilhar com você, amém? Para que você entenda a palavra que Deus tem para a sua vida hoje, é necessário você entender algumas coisas. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, amém? Porém, ela não é, às vezes, tão clara como nós gostaríamos que fosse. Ela traz muitos símbolos, ela traz muitos, o que nós chamamos na teologia de tipos, que são, na verdade, situações que aconteceram, que representam ou representavam coisas que viriam, ou ainda coisas que poderiam acontecer. Por exemplo, para que você entenda, o altar representa, é a tipologia, é a simbologia da cruz. E você vê o altar, já em Gênesis, quando Deus sacrifica o cordeiro, por causa do pecado de Adão, ele o sacrificou em um altar. Não está explícito ali, mas quando você olha e vê a sequência dos fatos, quando você vê os descendentes de Adão fazendo aquilo, significa que eles viram alguém fazer. Porque naquela época, a mensagem, a instrução era passada de pai para filho, de boca a boca, não existia palavra. Quando você olha, por exemplo, o cordeiro é uma tipologia de Cristo. Quando você vê, por exemplo, o templo, ou melhor, o tabernáculo do Senhor, aquilo é uma tipologia de Cristo. E quando você estuda o tabernáculo, as cores que estão ali, todas aquelas cores em que o tabernáculo foi feito, cada cor significa alguma coisa. Cada cor tem um significado. E hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de alguns tipos ou de alguns símbolos que nós podemos achar na Arca da Aliança. E você, porque eu já falei várias vezes aqui, você sabe que a Arca da Aliança, ela foi dada por Deus no sentido de Deus deu as instruções a Moisés para que ele fizesse uma arca. E quando nós olhamos essa arca, muitas vezes nós não temos ideia, porque o que se tem por aí, hoje em dia, que são, eu diria assim, fakes da arca, são totalmente fora do padrão da arca. A arca tinha um padrão. A arca tinha coisas dela que representam algo que fala sobre Deus. Na verdade, a Arca da Aliança era a simbologia de Deus na terra. Quando nós olhávamos para a arca, ou quando eles olhavam para a arca, eles sabiam que Deus estava no meio deles. Eles tinham essa ideia, essa noção de que Deus estava lá. Então a arca é uma tipologia do próprio Deus. Agora, eu comecei a ler, a partir do versículo 10, do capítulo 25, de Êxodo, e o Senhor começou a me falar um pouquinho a respeito dessas coisas. Eu gostaria de conversar com você a respeito delas. Diz assim: Deus está dando instruções a Moisés de como ele deveria fazer a arca. E ele começa assim: farão, pois, uma arca de madeira incorruptível. Em algumas versões diz madeira de acácia. Incorruptível. E eu começo a falar com os irmãos a respeito dessas simbologias, porque aqui já diz respeito a... Nós estamos falando sobre a arca, amém?
Se estamos falando sobre a arca, estamos falando sobre Deus. Porque Deus a arca representa Deus. Amém? Deus é incorruptível. Deus é incorruptível. Para que você entenda isso, Deus não se deixa corromper. Deus não se deixa ser levado. Vivemos dias, hoje, principalmente nesses dias, que tudo é corrompível. E eu diria para você, infelizmente, e eu acho que tenho que colocar todos nós nesse balaio, porque é verdade, acredito ser verdade, e Deus faça que não seja verdade. Mas cada um de nós aqui somos corruptíveis. Você tem um preço? Tem um preço. Tem sim. Infelizmente, não deveríamos ter. Mas se alguém chegar aqui e oferecer para você uma quantia tal, você vai fazer aquilo. É o que acontece no nosso país hoje. E não só no nosso país. É o que acontece no mundo. Você fala, não, pastor. Mas na hora que você olha aquela quantia exuberante e que você pode fazer com ela, você começa a ser mexido. É por isso que quando as pessoas, e os crentes, estou falando de crentes, quando essas pessoas vão para a vida pública, e eu não estou aqui generalizando, mas eu estou aqui quase que dizendo 99,9%, daquelas pessoas que pediram o nosso voto, aquelas pessoas crentes, chegam lá, se corrompem. Nós elegemos um parlamento e um congresso com muitas pessoas de direita para o ano que vem. Foram eleitas com a seguinte colocação: nós vamos acabar com a corrupção. Agora não pode mais haver, porque nós vamos bloquear a corrupção. Você está acompanhando as notícias. E uma das primeiras coisas que esse novo governo que foi posto aí está fazendo é furar o teto. Furar o teto de gasto em 200 bilhões de reais. Sabe o que significa isso? Significa que ele vai roubar, porque ele já fez isso antes. Agora, as pessoas que entraram lá dizem, não, com a gente não, nós somos de direita. E eu não estou aqui pregando política, eu vou levar você a entender isso. Eu estou aqui falando sobre Deus. O que eu quero levar você a entender é que, infelizmente, nós somos corruptíveis. Você tem um preço, irmão. Não tenho. Até que se mostre, até que te apresente na frente ali aquela quantia exuberante que encha seus olhos, que faça com que você pense assim: todos os meus problemas vão acabar. Eu vou viver bem pro resto da vida. A minha família vai viver bem. Eu vou ter uma casa maravilhosa, um carro último tipo. Até que alguém chegue para você com um valor. Infelizmente, a maioria aqui, todos, a maioria, eu me incluo. Ô louco, pastor, até o irmão? Sim, eu me incluo. Mas Deus é incorruptível. Deus não se deixa corromper pelas ofertas que nós muitas vezes fazemos para Ele. Deus não se deixa corromper pelas propostas que nós fazemos para Ele. Deus, se o Senhor fizer isso para mim, a partir de hoje eu faço isso. A partir de hoje eu faço aquilo. Deus não se deixa corromper, irmão, porque balança justa é o Senhor, diz a palavra. Primeira coisa que eu consigo enxergar aqui é que o Deus que nós servimos, Ele é incorruptível. Ele nunca vai ser comprado, meu irmão. Nunca. Porque Ele é incorruptível.
E continua o versículo. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Outra coisa que Deus preste atenção, aquela arca, ela tem 1,5 metro de comprimento, 1,5 metro de comprimento, por 75 de largura, por 75 de altura. Você diz, o que significa isso, pastor? Há uma simbologia aqui. Deus é justiça. Não há sinuidade, não há mudança nele, porque ele é justiça. Eu poderia falar que ele é constante, mas eu quero usar a palavra justiça. Para que você entenda isso, você tem que entender o que é justiça. Porque uma coisa é justo, outra coisa é justiça. E quando nós vamos, de novo, fazer uma analogia com a nossa justiça, a justiça é o local onde as leis são feitas, ali é a justiça. Deus é o autor de toda a justiça. E o que é justiça? O que a justiça faz? Ela faz leis. Ela faz leis. A justiça faz leis. Deus estabelece leis e princípios para que nós sigamos e obedeçamos. Na justiça dos homens, se você passa num lugar a 150 por hora e você tem ali uma placa de 100 por hora, a justiça dos homens diz que você será multado. E você será multado. Chegará na sua casa uma cartinha mostrando a foto do seu carro. Ah, mas eu não sabia que o limite dali era 100 por hora. Não importa. E não saber, o problema é teu. Você devia ter prestado atenção. Mas a multa virá. Porque a justiça fez uma lei que determina que em certos lugares você não pode andar com o seu carro a mais de 100 km por hora. Você tem que andar a 100 km por hora. Justiça de Deus. E Ele estabelece isso. São princípios e leis que estão contidas na sua palavra, que Ele estabelece para que nós sigamos. E não importa se nós não sabemos, o que importa é que Ele estabeleceu. Justo é aquele que cumpre a justiça. Jesus disse, não há justo nenhum sequer. Ele estava dizendo assim, ninguém cumpre. Ninguém cumpre, menos ele. Ele cumpriu toda a justiça. Ele cumpriu todas as leis. Ele cumpriu todos os princípios. Mas nós todos não cumprimos. Então, não conseguimos ser justos por nós mesmos. Não conseguimos. Somente por meio da obra que Jesus realiza no Calvário é que Ele nos justifica. Por isso que se eu não aceitar a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador e não entender a obra que Ele realiza no Calvário, nós não conseguimos ser justos. Nós podemos ser até bonzinhos, podemos ser honestos, mas jamais seremos justos. Porque ser justo significa cumprir aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, na sua justiça.
E Deus jamais pode, porque Ele mesmo estabelece. Preste muita atenção nisso. Você precisa sair daqui essa manhã sabedor de um fato. Deus estabelece princípios, leis, que nem Ele próprio pode revogar. Ele não pode mudar aquilo que Ele estabeleceu. Ele tem que andar dentro daquilo que Ele estabeleceu. Que o caminho para a vida eterna é Jesus Cristo, o único caminho. Ele disse, estabelece esse princípio: olha, se você aceitar meu filho como o único Senhor e Salvador da sua vida, você irá viver a eternidade comigo. Mas se você não fizer isso, por mais que Ele te ame, Ele não vai revogar o decreto de você viver a eternidade longe dEle. Ele não faz isso, porque Ele estabelece princípios e leis, porque Ele é justiça, amém? Ele pega aquele que ele próprio chama de homem segundo o seu coração. E esse homem que peca contra ele, que é o homem segundo o seu coração, e que comete um erro de contar o povo sem a ordem dele. 3 anos depois desse episódio vem a justiça. Por isso que nós temos um ditado que diz: a nosso caso é diferente, mas o de Deus é correto. A justiça tarda, mas falha. É verdade. A de Deus, ela nunca tarda e ela nunca falha. A justiça de Deus terá que ser aplicada. Ah, mas Ele perdoa sim. Mas a sua justiça não está isenta ou não é isentada quando o seu perdão vem sobre nós. A justiça de Deus virá. E ela virá sobre esse mundo. Ela virá sobre esse planeta. Porque os homens têm andado fora daquilo que Ele estabeleceu. Então haverá um dia que Ele vai aplicar a justiça, e quem sabe para nós, brasileiros, igreja do Brasil, Ele já não esteja aplicando isso. Quem sabe para nós, igreja do Brasil, Ele já não esteja fazendo com que nós comecemos a pensar e a meditar e a rever conceitos e preceitos e maneiras de ser. Porque certamente não temos andado segundo os preceitos do Senhor. Eu não estou aqui individualizando, eu estou aqui generalizando, amém? Generalizando. Quem sabe essa não seja a justiça de Deus sendo aplicada sobre nós, seu povo. Porque é incrível como nós somos. É profecia aqui, é profecia ali, é profecia, profetada. É profetada aqui, porque quem vai ganhar esse, porque quem vai ganhar esse, porque quem vai ganhar esse, e o outro ganha. Se Deus falou, meu irmão, impossível não acontecer. Pode não acontecer no nosso tempo, mas vai acontecer. O Deus que nós servimos, Ele não é apenas incorruptível, mas Ele é justiça, amém? Ele é justiça. Ah, pastor, fizeram isso contra mim. Deixa com Deus, irmão, porque Ele é justiça. Ele é justiça. E vamos continuar aqui. Versículo 11. E a recobrirás de ouro puro, e recobri-la-ás por dentro e por fora, e farás uma moldura de ouro ao seu redor. Aqui está outra simbologia. O ouro é o metal mais puro que existe. Não existe outro metal mais puro do que o ouro. O que isso quer dizer? Porque estamos falando de Deus, amém?
Quando eu estou aqui tirando a tipologia da arca, a simbologia da arca, eu estou falando de Deus. E pureza aqui, ouro puro, significa santidade. Deus é santo, amém? Deus é santo. Deus é separado. Deus, ele é tão santo que ele não pode. Veja, e eu quero que você imagine comigo, porque é tão tremendo e tão terrível. E aos olhos de quem muitas vezes não consegue entender, vai sempre dizer: Deus não pode ter feito isso. Ele fez. Jesus está pregado na cruz do Calvário. Suas mãos estão pregadas naquela cruz. Seus pés estão fincados ali, um cravo segurando os seus pés. Jesus está ali crucificado. E de repente ele abre a sua boca e declara um salmo. E ele não, certamente ele declarou inteiro, mas aqui apenas existe uma parte. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? E nós olhamos isso e falamos: não é possível, porque nós não faríamos isso para os nossos filhos. Então, na nossa justiça, que é terrena, nós podemos dizer: Deus, não é possível. Mas nós nos esquecemos que sobre Jesus está o pecado de toda a humanidade. Estava sobre ele. Ele tomou sobre si o nosso pecado e se fez maldito por nós. E Deus agora não pode olhar. Ele nunca deixou Jesus, obviamente que não. Ele nunca abandonou Jesus em nenhum momento da sua vida, é claro que não. Mas naquele instante, naquele momento, por causa do pecado, porque Ele é santo, Ele é puro, Ele não pode se contaminar com a injustiça e com o pecado. Naquele instante, Deus, de certa maneira, vira o rosto. Por alguns instantes, não sabemos quanto, mas naquele momento, naquele grito, por causa da sua santidade, ele tem de virar as costas para Jesus. Ele tem que, porque Deus não pode habitar, compactuar com aquilo que não é santo, com aquilo que não é puro, com aquilo que não tem suas características. Eu vou chegar aqui nesse ponto falando mais um pouco daqui a pouco. Eu quero dizer para você nessa manhã que o Deus que você serve é incorruptível, amém? O Deus que você serve é um Deus justo e é um Deus de justiça, amém? Ele nunca será injusto. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu aquilo no meu irmão, na minha mãe, no meu pai? Por que Deus não é justo? Isso é o que a gente ouve. Mas eu quero dizer para você que Ele é justo e Ele é justiça, amém? Não só isso, Ele é santidade, Ele é santo. Irmãos, Ele diz assim, na sua palavra, que eu sou santo, vós também sereis santos. Ele não disse perfeito. Consegue entender isso? Ele disse santo. Porque eu sou santo, vocês devem ser santos. Se ele tivesse pedido algo que não fosse possível, por exemplo, porque eu sou o perfeito que ele é, e tivesse dito você também tem que ser perfeito, nós todos estaríamos enrolados.
Mas Ele nunca pede aquilo que nós não podemos ser. Ele nunca pede aquilo que nós não podemos fazer. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe quem nós somos. A Bíblia diz que antes mesmo da palavra vir à sua mente, Deus já conhece. Ele sabe quem nós somos, melhores do que nós mesmos. Ele é santo. Amém. E continua, vamos lá. Vamos lá. Preste bem atenção. Ele recobre sua santidade por dentro e por fora com a ideia de ele é santo, totalmente santo. Versículo 12. E fundirás para ela, para a arca, 4 argolas de ouro, que porás dos seus 4 cantos. 2 argolas em um lado e 2 argolas do outro lado. Óbvio que você sabe, mas se não sabe eu vou explicar. Deus manda fundir argolas para que a arca fosse carregada. Existe uma maneira, preste muita atenção, porque isso tudo tem a ver comigo e com você. Estamos falando de Deus, mas tem a ver comigo e com você. Deus, ele estabelece maneiras de como aquela arca deveria ser levada. Não era de qualquer jeito. Zelo. Ele estabelece maneiras de levá-lo. Maneiras de transportá-lo. E ele vai continuar agora. Versículo 13. Também farás algumas varas de madeira de acácia, e a recobrirás de ouro, e colocarás as varas pelas argolas, pelos lados da arca, para carregar a arca com elas. As varas tipificam nós. Acácia, eu estava dizendo no primeiro versículo 10, se nós lemos, incorruptível, é a mesma palavra. O que Deus está mostrando? O que Ele está falando? Que para carregar Ele, para levá-lo, nós precisamos ser pessoas que não se deixam corromper. Mas não só isso. Também precisamos ser puros e santos. O ouro fala disso. Quem entrará no meu santuário, diz o salmista. E ele mesmo responde: quem tem as mãos limpas e o coração puro. Deus está mostrando aqui, nessa tipologia, verdades tão tremendas para as nossas vidas. Porque não é de qualquer jeito. Deus não pode mais, nós temos que entender isso. Eu tenho tentado aqui, isso dói meu coração, isso mexe comigo. Tenho falado aqui, parece que eu fico falando a mesma coisa vez após vez. Parece que eu sou um crítico, mas eu não sou. Meu coração dói quando eu vejo que a igreja, eu estou me incluindo, irmãos, que a igreja não tem mais levado Deus como deveria ser levado. Meu Deus! Meu Deus!
Não temos visto Deus mais como deveríamos vê-lo? Semana passada eu disse, não o tememos mais como deveríamos temê-lo. Trocamos as suas coisas, trocamos Deus, trocamos as suas coisas por qualquer outras coisas. Somos corruptíveis. Pastor, quando eu estou sendo corruptível? Quando você troca. Quando você coloca a prioridade em outra coisa. Pastor, quando eu estou sendo corruptível? Quando você não coloca o valor que Deus tem no valor que Ele é. Deus estabelece maneiras. Deus estabelece meios. Mas nós temos tentado carregá-lo. Somos varas cheias de espinhos, tentando carregar, com fungos em nós, tentando carregar Deus dentro de nós. E Deus nos mostra na sua palavra como Ele precisa ser levado. Mas nós não o temos levado a sério. E como eu disse, comecei a falar com os irmãos hoje, Ele é justiça. Irmãos, até quando? Até quando nós vamos levar Deus do jeito que temos levado? Como é que é? Segundo plano. Até quando, irmãos? Eu não estou dizendo só para você aqui, eu estou dizendo nós. Estou dizendo a igreja. Até quando? Até quando? As varas estarão nas argolas. Presta atenção nisso, hein? Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Presta atenção. Presta atenção na argola. Presta atenção. Eu vi falando presta atenção, depois eu me assisto, falo 20 vezes presta atenção. É porque você tem que acordar. Versículo 15. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Ai, meu Deus. Tem gente que acha que pode tirar, sair, fazer o que quer, depois voltar e ser colocado de novo na arca. Tem gente que acha que pode ficar indo e voltando, enquanto a palavra diz não, você não pode sair dela. Enxergou isso? Não se tirará dela. Porque se você tirar a vara da arca, você está quebrando um princípio estabelecido por Deus. Jesus falou, Pai, essa é uma oração que Jesus fez. Pai, que eles sejam um conosco, como nós somos um conosco. Jesus está dizendo assim, olha, que eles estejam conosco, grudados como nós estamos, unidos como nós estamos, com o mesmo propósito como nós estamos, que eles sejam um conosco, como eu sou contigo, que eles sejam um conosco. Jesus ora, essa deve ser a maior oração de todas, essa é a oração sacerdotal de Jesus. Mas nós achamos que podemos tirar as nossas varas, vara aqui somos nós, fazer o que nós queremos fazer, e depois voltarmos lá e nos colocarmos de novo na argola. Que absurdo. Que absurdo. Está chegando o dia, e está chegando, você pode notar isso. Você está percebendo o que está acontecendo na televisão? Não se pode mais falar a verdade. Eu vi um post, não sei se é verdadeiro, mas é o John Williams, você conhece?
John Williams, não conhece? Aquele imbecil, idiota. Ele escreveu assim: estou voltando para o Brasil e a minha luta será contra os crentes. Nós vamos tirar a Bíblia do país. E está escrito mais alguma coisinha lá que eu não me lembro. E vai haver um dia que isso vai acontecer. Se não agora, esses anos que virão, outros anos virão. Porque é bíblico. É bíblico. Haverá perseguição. E eu vou dizer mais uma vez para você: só vai resistir os verdadeiros. Deus está limpando a sua igreja. Deus, e a Bíblia fala que a justiça começa pela casa. A justiça começa pela casa do Senhor. Ele vai limpar a igreja. Ele vai tirar o joio do meio do trigo. Mas deixa eu dar uma má notícia para você. O joio não vai ser colocado para fora. A Bíblia diz que o joio vai ser queimado. O inferno aguarda muita gente aí, da igreja, que se diz trigo, mas que de fato é joio. A vara estará nela, não se tirará dela. E diz assim, eu vou terminar já. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho do Senhor que te darei. E farás um propiciatório de ouro. Propiciatório era uma tampa, que havia 2 querubins, um virado para o outro. Aqui há uma figura. A tampa serve de proteção. Os querubins, se você ler a sua Bíblia, você vai ver que eles eram guardas. Guardas. Quando você vê na Bíblia os querubins, você vai perceber que eles assumem um papel de guardas. Eles eram os guardas. Deus, quando tira Adão e Eva do Éden, ele coloca 2 querubins com espadas, andando, guardando a entrada do Éden, para que o homem não retornasse até lá. O que isso tem a ver conosco? Muito, irmão. O Deus que nós servimos é o Deus que nos guarda, amém? Ele nos guarda, assim, parece até um contrassenso do que eu acabei de falar, mas não é. Ele nos guarda quando andamos nos seus preceitos. Ele nos guarda quando nós andamos no seu caminho. Ele nos guarda quando estamos debaixo da sua justiça. Ele nos guarda. Ele guarda você. Mas se você sair do caminho, eu gosto sempre de fazer a analogia do guarda-chuva. A chuva cai sobre todos. E o que nós fazemos para protegermos da chuva é isso. Pegamos o guarda-chuva e a chuva não cai mais em nós. Porque estamos debaixo do guarda-chuva. Mas se eu sair debaixo do guarda-chuva, eu vou tomar a chuva. É assim que funciona. Se eu entrar, eu estou isento da chuva. Mas se eu sair, eu estou debaixo da chuva. Deus nos guarda. Mas quando eu saio debaixo do guarda-chuva de Deus, eu estou sujeito às tempestades, aos problemas.
as situações. Há respingo sim, né? Você pode dizer porque um guarda-chuva não te protege 100%. Respingo. A gente sente o respingo. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor vai vir e tomar o seu povo e vai escondê-lo. Vai escondê-lo. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Certamente o Senhor virá e nos esconderá. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que permanecer debaixo. Amém? Debaixo. Continuando, e já vou encerrar. Serão feitos um querubim, já falei sobre isso, então eu vou aqui. Do propiciatório, ok. Eu vou aqui no versículo 20, porque a minha Bíblia, como eu disse, ela é um pouco diferente da sua. Eu não sei o que está escrito na sua, mas na minha está escrito assim. Tudo isso, presta atenção um pouquinho. Deus mandou Moisés fazer a arca. Essa arca tinha coisas nela, cada coisa simboliza algo de Deus. Amém? E como Ele quer que nós sejamos. Na última situação, Deus manda fazer o propiciatório com os querubins, que são guardas. Somos protegidos. Amém? A minha Bíblia, no versículo de número 20, diz assim: tudo isso aqui, presta atenção, preste bem atenção, tudo isso aqui, toda essa situação, ele diz assim, por causa do ato traidor. Eu não sei o que diz a sua Bíblia, mas a minha mostra o original. E eu fui ver aqui, porque ela tem explicação aqui no fundo, o ato traidor. O ato traidor diz respeito a Lúcifer, a queda, a traição de Lúcifer. Tudo isso que nós passamos, tudo isso que temos passado, tudo isso é por causa da ação que Lúcifer teve um dia na eternidade passada e que traz consequências para a nossa vida. Então Deus, Ele coloca essa como simbologia de si próprio, dizendo: olha só o que eu sou, olha o que eu espero, olha o que vocês precisam fazer para que o resultado daquele ato, para que as consequências daquele ato traidor não alcance a sua vida. Precisamos entender, irmãos. Se nós não tivermos a consciência e o desejo, nós estaremos sujeitos ao ato traidor, às consequências da queda de Lúcifer. Nós estaremos sujeitos, por isso que Deus estabelece isso. Eu fiquei assim, porque eu nunca tinha lido essa Bíblia, ela é fantástica. De vez em quando nem eu entendo, eu tenho que procurar algumas coisas aqui. E ela diz 2 vezes, está em negrito, ó. Está até em negrito, ó. Ato traidor. Fizeram questão de colocar em negrito isso aqui, porque isso é importante. Precisamos entender isso. Deus, Ele é justiça, amém? Vamos comigo? Deus é justiça. Diga, Deus é justiça. Diga, Deus é justiça. Diga, Deus é santidade. Diga comigo. Deus deseja que estejamos nele. Diga comigo. Deus deseja que estejamos nele. Amém. Diga, Deus nos protege e nos livra. Deus nos protege e nos livra. Amém. Quando nós entendemos isso, quando nós olhamos para essa simbologia, claro que a arca era verdadeira, mas ela é símbolo de alguma coisa. Assim como o vento na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Como o fogo na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Como a água na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Deus estabelece suas coisas e transmite simbolicamente aquilo que Ele quer, aquilo que Ele pretende, aquilo que Ele é, para que nós entendamos. Amém?